Então, vamos começar, né? Queria dar boa noite a todos que estão mais uma vez aqui com a gente. Você que está começando pela primeira vez participar de um webinar aqui com o PMI-DF, seja bem-vindo. Eu sou a Cristina Duarte, sou vice-presidente do nosso chapter aqui, Brasília, Distrito Federal. Com grande satisfação que nós estamos dando continuidade no nosso ciclo de webinars, né, nesse primeiro semestre. Se você está se inscrevendo pela primeira vez, saiba que a gente já realizou outros 5 esse ano, né? Então, temos aí um calendário já publicado de próximos eventos. Fique por dentro, se inscreva, venha participar com a gente, é muito importante a gente estar buscando conhecimento, querendo se envolver mais dessas novas tecnologias, nessas novas ferramentas disponíveis aí, e o PMI-DF tem o grande prazer de estar aqui recebendo pessoas que são parceiras, que estão sempre junto com a gente, né? Então, hoje nós temos aqui a Hélida, que vai ser a nossa mediadora aqui junto com o Emerson Dantas, e nesse tema tão relevante que é a priorização de processos, né? Qual que é o segredo para a gente traçar objetivos claros para a priorização de processos nas organizações? É um tema muito importante, a gente vem falando de processos há alguns anos. Eu mesma me envolvi com processos em 2009, num grande projeto do CNJ, e desde então sou uma entusiasta, né? Às vezes a gente se distancia um pouco, mas quando a gente tem uma coisa muito clara, você sempre busca nos processos a base para você seguir em frente e colocar nos trilhos algumas ações, algumas atividades, né? Então, isso é muito importante para uma organização. E eu quero, assim, mais uma vez agradecer a Hélida, né, a parceria, a sua dedicação, nossa voluntária aqui do coração, né? Agradecer também ao Emerson a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, discutindo esse tema tão importante. Muito obrigada a todos e vamos tocar aí. Vamos lá, Hélida, é com você, tá? Obrigada, Cristina, pelas suas palavras assim, tão gentis e amorosas sempre, né? A gente tem uma coisa no PMI-DF que é de excelência, é o acolhimento, né? Eu acho que essa é a palavra que define, que permeia toda a nossa experiência dentro do capítulo, né? Agradeço o convite, estou sempre à disposição, fico muito feliz com o convite. E, né, não só por participar do capítulo, mas também por estar dentro de um webinar que fala da área de processos, que é uma área que eu atuo já há muitos anos, e poder mediar essa conversa com o Emerson e, mais do que tudo, aprender muito com vocês e com eles, né? O Emerson, ele é conhecido nas redes sociais como o nerd dos processos, né? Com o slogan de simplifica processos e engaja pessoas, né? E atua também há muitos anos, hoje é professor de MBA, e tem uma vasta experiência aí na área de processos. Então, Emerson, seja bem-vindo, que a nossa noite aqui seja bastante produtiva, que a gente possa entregar valor para todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa 1h30 aí de conhecimento. Eu que agradeço, Hélida, agradeço aí Matheus, né, que foi por quem veio o convite, agradeço a Cristina, alegria ver a Cristina aqui, né, a gente já trabalhou inclusive em iniciativas de processo juntos. Muito obrigado, né, e vamos lá,
né? Eu acabei ficando conhecido como nerd de processos e isso ficou, enfim, isso virou. Hoje as pessoas me conhecem como nerd de processos. As pessoas me chamam e falam assim: ô nerd, eu te chamo como Emerson Nerd. Ontem fiz uma reunião que me perguntaram isso. Eu falei assim, eu te chamo como Emerson Nerd. Eu falei assim, me chama do jeito que você quiser. Se te confortável, me chama. Mas muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse webinar com o PMI. É uma instituição muito, muito cara nesse sentido, né, de ser uma referência. Então, me sinto honrado em estar com vocês, sem sombra de dúvida, né? E vamos junto criar, vamos construir hoje, né? Eu costumo dizer isso. Eu acho que conhecimento se constrói, não se adquire, né? Ninguém compra conhecimento. Você pode pagar uma fortuna fazendo uma formação e você sair de lá de mochila vazia. E você pode fazer um webinar gratuito de 1h30 e sair daqui com uma mochila repleta de conhecimento, porque se constrói, não se adquire, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente, para deixar muito, muito tranquilo todo mundo, fiquem à vontade para perguntar, falar, interromper. Eu sempre vejo isso, quanto mais me interrompem, significa que o grupo está engajado e realmente quer participar. Então, eu adoro quando me interrompem, tá? Então, fiquem à vontade, não fiquem tímidos de me interromper, não. E vamos embora, vamos lá, Hélida. Então, Emerson, a gente recebeu algumas perguntas e uma delas, eu acho que talvez é que traga à luz muitas dúvidas para a gente, é como a gente priorizar processos nas organizações, né? Eu adoro isso, porque a gente tem uma grande dificuldade de priorizar qualquer coisa, né? Tanto que se a gente soubesse priorizar, ninguém procrastinava, né? A gente tem dificuldade de priorizar as coisas. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente olha para aquilo tudo e acaba não fazendo nada, né? Quando eu falo de priorizar processos na organização, eu preciso voltar lá no meu arcabouço do que é processo e para que serve isso tudo. Quando a gente fala de gestão de processos, essa disciplina, ela tem um objetivo que é de transformação organizacional. Então, sempre que eu vou priorizar processos, eu preciso primeiro saber qual é o objetivo dessa priorização, né? Eu posso priorizar processos para transformar processos, eu posso priorizar processos para gerenciar risco, eu posso priorizar processos para tratar gestão de carreira, por exemplo. Eu já vi um caso desse que eu achei fantástico. Então, eu posso priorizar processos dentro da organização para o objetivo que eu quiser, né? E aí, teve um caso que foi muito interessante, que me pedindo para priorizar processos. A primeira coisa que eu perguntei era qual era o objetivo dessa priorização. Eles falaram assim, não, a gente quer priorizar os processos. Mas vai trabalhar o que com essa priorização? Depois que foi priorizado... Não, aí depois que for priorizado, a gente vai trabalhar risco, a gente vai trabalhar transformação, a gente vai... falar assim, não, mas aí não faz o menor sentido. Porque se eu vou priorizar um processo para transformá-lo, eu vou por um caminho. Se eu vou priorizar processos para fazer gestão de risco, eu vou para outro caminho. Eu vou usar outros critérios, né? Então, para cada objetivo, eu tenho um critério claro. Como a minha vida é gestão de processos, eu normalmente vou priorizar processos para transformá-los, para gerar transformação no negócio. Quando eu faço isso, eu preciso pensar em critérios que tenham a ver com a performance do processo. Então, vamos lá. Se a gente pega uma empresa que ela tem o conhecimento, né, dos seus processos, ela tem o seu autoconhecimento, eu costumo dizer assim, a empresa ela é uma pessoa. Então, tem empresa que faz terapia, vamos dizer assim. Então, ela trabalha o seu autoconhecimento. Tem empresa que não faz terapia, então ela não trabalha o seu autoconhecimento, ela não se conhece. E aí ela também não vai conseguir priorizar os seus processos, porque ela nem sabe que processos tem. Então, quando a empresa ela sabe, conhece seus processos e ela gerencia seus processos, os processos têm indicadores, é mais fácil a gente ir por uma questão de performance. Então, eu olho os processos que não estão performando ou que estão com uma performance muito baixa e eu vou para este caminho da performance. Então, aí eu tenho até uma justificativa. Olha, eu vou priorizar os processos XPTO porque esses processos eles têm uma performance baixa perante os outros. Então, vamos dar mais atenção a esse. Esse é um caso que a gente pode priorizar. Um outro caso, quando a empresa não se conhece, ela não tem noção dos seus processos, né? E ela acaba, às vezes, escolhendo um processo porque doeu ali, né? A gente costuma chamar isso de gestão por espasmo, né?
Então, você tem um espasmo, você toma uma decisão. E aí é muito complicado você fazer, porque provavelmente não tem indicador, porque também se não tem, se o processo não é conhecido, como é que terá indicador? E aí, como que eu consigo priorizar processos num caso como esse, que, vamos lá, é a maioria dos casos que a gente encontra, são empresas que não se conhecem, não conhecem seus processos. Tem uma ferramenta que eu gosto de utilizar, por exemplo, que é muito útil para um escritório de processos, por exemplo, que é a análise de maturidade de processos. Você consegue fazer, mesmo com o arcabouço que se conhece de processos, né? A cadeia de valor, a lista de processos que se conhece, você utiliza uma matriz de análise de maturidade e você consegue ver, à luz dos habilitadores de processos, quais estão menos maduros que outros, ou que pontos ele está mais imaturo do que outros, e a partir disso você escolhe aqueles processos para atacar a transformação, né? Quando eu falo transformação, é todo o processinho que a gente pega de mapear o processo, identificar ponto crítico, apontar melhorias e implantar essas melhorias, né? Agora, nos dois casos, eu sempre vou precisar entender para onde a organização vai. Não se prioriza processos, e aqui é um caso que eu acho que se aplica para processos e projetos, né? Não se prioriza processos sem saber para onde a organização vai. Então, eu sempre vou precisar olhar o meu planejamento estratégico e saber, tá, se a empresa está planejando, por exemplo, redução de custo, né? Se redução de custo é um objetivo estratégico para aquela empresa, eu preciso observar os meus processos e aonde eu consigo diminuir custos nesses processos. E aí eu uso isso como critério para priorizar processos. Então, basicamente, quando a gente fala de priorizar processos, eu, no fundo, estou priorizando processos que estão com dores, né? E esses processos mais doloridos, mais doentes, eu proponho um projeto de transformação de processos, ou um projeto de melhoria de processos, ou uma iniciativa de melhoria de processos, o nome que a gente queira dar, para que eu possa atacar... Oi, pode falar, pode me interromper. A gente tem aqui uma pergunta no chat que eu acho que está bem alinhada com o que você está falando. É possível priorizar processos para transformação sem antes possuir indicador de desempenho? É possível. Eu vou dizer por quê. Porque se não fosse possível, a gente nem conseguiria fazer na maioria dos processos das empresas, porque o número de processos que não tem indicadores e as tomadas de decisões são muito baseadas em percepção é altíssimo, né? É possível fazer. O que a gente normalmente... O que eu faço? Quando a gente trabalha processos, a gente trabalha pessoas, né? Se a gente for pegar a própria definição de negócio, né? Juliana, eu já te respondo. Quando a gente pega a própria definição de negócio, né? Negócio é um conjunto de pessoas que interagem, executam atividades entre si e geram valores a partes interessadas, sendo financeiro ou não. Então, quando eu pego processos é muito mais sobre pessoas do que sobre fluxos, né? São pessoas que executam atividade. Quando eu vou mapear um processo, eu estou materializando a fala de alguém. Sempre. Eu sempre vou recorrer à fala de alguém. Então, quando a gente vai transformar processos sem saber os indicadores, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar um grupo de pessoas que trabalham com aquele assunto e me basear naquele momento quais são as dores daquelas pessoas no processo. E a partir disso eu começo um trabalho de gestão de processos, mas a primeira etapa que eu faço vai ser a identificação de dores e ganhos. Porque quando eu identifico as dores e projeto os ganhos, no fundo, eu já estou estabelecendo um indicador. Por exemplo, se eu identifico uma dor que é a insatisfação do cliente, e eu projeto um ganho de aumentar a satisfação do cliente, eu já estou de forma inerente, de forma empírica, vamos dizer assim, já estabelecendo um indicador referente à satisfação do meu cliente, e toda a transformação vai ser baseada para chegar nesse indicador.
Então, faz parte do processo de transformação estabelecer o indicador se não houver. E aí, claro, no final você pode descobrir que aquele processo não era tão prioritário quanto outros. Mas aí é o aprendizado da empresa, né? A empresa ela também vai aprendendo no seu dia a dia. Alguém tinha perguntado aqui, o Juliano perguntou qual era o nome da matriz. A matriz de maturidade de processos. Tem vários modelos, tá? Eu gosto de utilizar o modelo que Michael Hammer estabeleceu em 2007. Ele é antigo, mas ele é um dos mais utilizados no mundo. Então, é o PEM, é o PEMM, Process and Enterprise Maturity Model. Vou colocar aqui no chat. Ele escreveu um artigo em 2007 chamado The Audit Process, e nesse artigo ele estabelece esse modelo, é uma matriz que você vai preencher super fácil de preencher, que aí você consegue, para os seus processos, você saber qual é o nível de maturidade desses processos, tá? Ele é super fácil de preencher, inclusive a minha dissertação de mestrado foi em cima desse PEN, então ele é super fácil de fazer, ele é muito útil, tá? Dentro dos processos. Tem uma pergunta da Miriam. Como mostrar o valor agregado pelo escritório de processo? Sempre preciso ficar mostrando quais são as entregas de valor, né? É sempre aquele drama da área meio, né? A gente é o grupo de pessoas que só gasta, que não está lá na área fim gerando o valor para as demais áreas, né? Para a operação em si. É aquela história, né? Quem é o escritório de processo? É aquela galera que desenha caixinha o tempo todo. Eles passam o dia inteiro desenhando caixinha e bolinha, né? Eu acho que esse caso, Miriam, eu costumo dizer o seguinte: qual é o objetivo da gestão de processos? O objetivo da gestão de processos é transformar negócio, né? A disciplina de gestão de processos, ela não é um método, ela não é uma metodologia, ela não é um conceito, ela é uma disciplina que trabalha em si a transformação organizacional. Então, quais são os serviços estabelecidos pelo escritório de processo? Se o maior valor que o escritório gerar não for a transformação do negócio, ele está indo por um caminho errado, né? Vou dar um exemplo. Um escritório de processos que só mapeia processo, né? Ele vira um cartório, ele deixa de ser um escritório de processos. Ele passou a ser um cartório. E eu vejo um caminho, por exemplo, hoje a gente fala muito de governança corporativa, né? Hoje a gente fala demais de governança corporativa. E eu tenho visto em alguns órgãos, em algumas empresas, desviar o escritório de processos para ser um grande gerador de mapeamento de processos para trabalhar compliance. Zero problema, o escritório pode fazer isso. Mas quando você para o serviço no mapeamento, por exemplo, é como se você tivesse contratado um serviço e parado na assinatura do contrato. Você não tem o objetivo, porque o mapeamento do processo é meio, não é fim, né? Então, eu acho que o escritório de processos ele sempre tem que tomar o cuidado desse valor gerado, tem que ser um valor de transformação, ou seja, de resultado. Por isso que sempre no início da iniciativa de transformação, é importante você verificar quais os ganhos você vai gerar. Alguém colocou aqui no chat falando sobre o caso da Alice e o gato, né? Quem nunca pegou esse caso, né? É clássico, né? Alice conversando com o gato. Alice pergunta para o gato qual caminho eu devo seguir. E aí o gato responde para Alice, fala assim, mas para onde você vai? E ela, eu não sei para onde ir. Ele fala assim, então qualquer caminho serve, né? Então é importante definir no início do mapeamento para onde se vai, né? E claro que isso a gente vai aprendendo no caminho também, né? Lá no início a gente vai muito no livro, né? E acaba não conseguindo. Então, que ganho eu quero gerar com esse mapeamento? E aí eu tenho que mapear o processo, eu preciso identificar os gargalos, eu preciso identificar as soluções para esses gargalos e implementar essas melhorias. E aí eu meço com os indicadores para saber, eu realmente alcancei? Que tipo de ganho eu alcancei? Eu alcancei esse ganho que estava previsto? Eu consegui outros ganhos, talvez? Mas que ganho eu consegui? Quando a gente começa a trabalhar com esse ganho, aí sim a gente começa a mostrar valor
dentro do escritório de processos, né? Assim, dá para você fazer isso com qualquer processo. Eu lembro que em 2013 a gente trabalhou um processo numa empresa pública que foi um processo de viagem. Gastava-se muito com viagens. Em 2013, 2012 para 2012 e 2013. Gastava-se muito com viagem, por exemplo. E aí a gente foi olhar o processo, nem precisava de automação. Tinha falta de controle no processo, só para ter ideia. Por exemplo, o funcionário viajava e... Aliás, era comprada a passagem, pago diária, e o funcionário não viajava. E depois não tinha um controle para prestação de conta e o funcionário não prestava conta. Isso gastava-se rios de dinheiro. Então, foi feito um trabalho de mapeamento, identificação de melhorias, implantou as melhorias, e aí, em um ano, a empresa economizou 3 milhões de reais só com esse processo. Então, isso é geração de valor, né? Você mostrar um calhamaço de documento, de processo mapeado, vai tudo para a gaveta. Tudo para a gaveta. Eu lembro que eu vi uma iniciativa que era assim, vamos mapear toda a cadeia de valor. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Qual o ganho que isso vai ser gerado? Mas só o fato de estar ali documentado já é um ganho. Eu falei assim, não é. Calcula o esforço da galera, de toda a empresa que parou. Gente, 1 hora de reunião com 5 gerentes, isso é custo pra caramba para a empresa. Calcula o custo que foi o esforço de ter mapeado todos esses processos e eles pararem na gaveta só porque está documentado e depois me diz se isso gerou valor ou não. Não gera valor. Aí você tem um escritório que ele é completamente cartorial. Aí é o primeiro a ser descartado numa reestruturação, porque ele passa a não gerar valor. Tá? Aqui a gente... a matriz de maturidade é aplicável para gestão de mudanças? O gerenciamento de mudanças? Ela pode ser um recurso para change management, porque como você tem viabilizadores de processos ali relacionados a pessoas, você tem 2 aspectos que trabalha pessoas. Você tem os recursos que trabalham no processo e você tem toda a parte de executores, que vai trabalhar ali o conhecimento, as habilidades e atitude. Então, no que diz respeito a toda a necessidade, por exemplo, um dos vieses do change management, que é a capacitação, né? Você pode ali ter uma noção o quanto aquele processo é maduro ou não em relação ao conhecimento, habilidades e atitudes das pessoas que são executoras daquele processo. Isso pode ajudar. Não é uma ferramenta de change management, é uma ferramenta de maturidade de processos. Mas como são muito ligados, né, e cada vez mais a gestão de mudança ela tem se aproximado não só da gestão de projetos, mas também da gestão de processos, isso pode servir como insumo, tá? Para projetos se fala muito em métodos ágeis. E para processos, já tem alguma teoria ágil? Eu adoro falar de métodos ágeis, né? Igual o pessoal fala assim, Emerson, existe BPM ágil? Não existe BPM ágil, né? Porque, eu adoro, assim, o conceito de agilidade, né? Ele é muito deturpado. As pessoas ligam a agilidade à velocidade. E aí tem um exemplo que eu adoro, que vamos pensar, falando de processos, quando a gente... Imagina que a gente está num prédio de 20 andares, a gente está no último andar e o prédio está pegando fogo. Se a gente for estabelecer um processo rápido para chegar ao térreo, o processo mais rápido para se chegar no térreo é se jogando da janela. A gente chega no térreo assim, ó, muito rápido. Então, a agilidade ela não é a velocidade, né? Mas a agilidade ela vai estar muito ligada dentro de processos ao quanto a gente consegue ser efetivo, ou seja, o quanto eu consigo ser eficiente e eficaz na minha descida, sem perder nenhum recurso, sem ter desperdício de recursos. Então, quando eu falo de processo ágil, eu estou falando muito mais em como eu consigo fazer as pessoas executarem as suas atividades, as suas tarefas, de forma efetiva, de forma eficiente, de forma eficaz, né? Como que eu trabalho, por exemplo, essa questão da agilidade com processos? Normalmente, iniciativas de mapeamento de processos têm uma média de demorar 3 meses a 6 meses para mapear um processo dentro da organização. Com todas as questões, seja
por questões de falta de patrocínio, questões de muitas pessoas envolvidas e tudo mais. Mas tem uma média de 3 a 6 meses para você mapear um processo, que é um absurdo, porque você imagina, se para mapear um processo você demora 3 meses, quanto tempo você vai demorar para implantar as melhorias desse processo? Você não faz isso nunca e o projeto morre. Eu já vi muito projeto de BPM morrer por conta da demora, da lentidão. E a empresa muda e a iniciativa ainda está ali, funcionando, a empresa mudou toda e o processo ainda não mudou, ainda está essa loucura. Então, eu costumo fazer o seguinte, processos de facilitação de grupos são bons métodos ágeis para processos, né? Como que funciona isso? Você traz todo mundo, por exemplo, eu mapeio o processo em um dia. Como que eu faço isso? Eu trago todo mundo para dentro de uma sala, seja virtual ou presencial, faço uma facilitação de grupos, mapeio o processo com aquele grupo, eu termino aquele dia com aquele processo validado por aquele grupo. O que vai trazer agilidade? Traz agilidade no processo o engajamento das pessoas em fazerem aquelas atividades que elas mesmas desenvolveram, que elas mesmas trabalharam. Então, é possível eu falar de processos ágeis quando eu falo do engajamento das pessoas ao executarem as suas ações, as suas tarefas ou as suas atividades de forma efetiva, eficiente e eficaz. Agora, quando eu estou falando de tocar, por exemplo, projetos de melhoria, iniciativas de melhoria, aí eu posso utilizar métodos ágeis para projetos. Aí eu posso utilizar Scrum, eu posso utilizar Design Thinking, eu posso utilizar várias ferramentas para gerenciar o projeto de melhoria, que em conjunto com o engajamento das pessoas na execução do processo, aí a gente poderia chamar isso talvez de BPM ágil, embora não exista nada publicado de forma acadêmica sobre isso, tá? Mas hoje o mercado tem praticado muito esse assunto, tá? Eu posso só voltar, deixa eu fazer um rollback. Lá quando a gente falava da priorização, né? Quando alguém perguntou... Gente, eu falo demais, Hélida. Você pode me cortar, você pode complementar, você fica à vontade. Eu estou aqui só escrevendo e... Porque eu falo igual um tagarela, tá? Eu tenho esse problema. Isso é coisa que minha mãe fala desde quando era pequena. Ó, eu já estou enrolando de novo. Mas quando a gente estava falando da priorização, mesmo sem ter indicadores, as facilitações de grupos, elas são boas ferramentas para trabalhar isso. Sabe por quê? A percepção de um gestor, mesmo que ele não tenha um indicador, mas eu não posso ignorar. A percepção de um gestor, ela é importante, mesmo que você não tenha indicadores claros e definidos. A percepção de um grupo de gestores, então, nem se fala. Então, normalmente, quando você não tem indicadores próprios, indicadores estabelecidos, você pode juntar um grupo de gestores e verificar as dores deles nos processos e, a partir disso, você pegar uma percepção deles. Isso pode ser um bom pontapé inicial, inclusive, para priorizar processos, porque a percepção dos gestores são importantes e processos de facilitação grupal eles são muito importantes para você captar a percepção de um grupo, tá? Então, eu lembrei disso agora para fazer aquele rollback com os indicadores, mas pode mandar a próxima aí. O José Abreu trabalha em um escritório de projetos na Secretaria de Educação com mais de 650 escolas, 470 mil estudantes e mais de 30 mil docentes. Como gerenciar processos que perduram décadas? Vamos lá. Primeiro que você tem muitos atores, muitos tempos. Mudança nesses casos é muito complicado você gerenciar a mudança. Aqui você precisa de um patrocínio absurdo. Se você não tiver um patrocínio aqui, é o tipo de projeto que jamais vai fazer do chão de fábrica para cima, sabe? Você precisa de um patrocínio muito grande e de um engajamento muito grande, né? Não tem fórmula aqui. Não tem, absolutamente não tem fórmula, né? Agora, você pode ir por um caminho de formiguinha, que aí vai ser super estressante, e sempre para casos como esse, para tentar mudar pequenas realidades.
Agora, para você cuidar desse todo, 650 escolas, 470 mil estudantes, 30 mil docentes, você precisa de um patrocínio muito forte. E nem sempre a gente consegue, né? Porque a gente sabe que quando a gente está falando de aspectos políticos, onde a política ela está envolvida, a política pública está envolvida, a gente mexe com interesses que não são técnicos, né? Então é muito delicado isso, né? Não tem uma fórmula. Você jamais vai conseguir pegar nem o PMBOK, nem o CMBOK, nem o HCMBOK e pegar e colocá-los ali dentro, porque você tem interesses que fogem ao interesse técnico, né? Foge à prática técnica, você entra em aspectos políticos. E aspectos políticos nem sempre estão aderentes ao que a técnica e a boa prática diz, ou ela prediz. E aí você tem um problema. Mas vamos lá, questões para poder ajudar em algumas coisas. Primeiro passo, precisa de um patrocínio. Se não tem patrocínio, é aquele trabalhinho, sabe, que você vai conseguir mudar uma realidade, talvez uma pequena realidade que está à sua volta, e algum dia talvez consiga algo maior. Mas é possível, por métodos de facilitação, dependendo do nível de influência que se tenha, você conseguir pegar gestores pontuais, pessoas que têm um poder de influência, para conseguir, num processo de facilitação de grupos, você começar a ver com essas pessoas como fazer exatamente essa pergunta que você fez. Como a gente consegue gerenciar os nossos processos? Como a gente consegue, talvez, melhorar os nossos processos, né? Talvez possa ir por esse caminho. Como mostrar que projetos geram economia para o Estado, né? No caso desse exemplo que ele deu aqui. Só com números, né? Você tem que pegar processos, fazer uma transformação e mostrar que gerou economia, gerou redução de custo. Por exemplo, quando a gente pega a pandemia, vamos supor, essa quarentena, e a gente começa a verificar que a economia que as empresas fizeram com aluguel, ao deixar o espaço físico, com água, com luz, isso tudo você mostra números, né? Você só consegue convencer diretoria com números. Você jamais vai conseguir convencer diretoria com método. Método só convence técnico. Técnico adora método, né? Eu adoro método. Eu vejo um método novo, eu acho fantástico, eu já quero pegar. Mas eu sou técnico. Diretor nem conhece a técnica, né? Eu lembro uma vez numa reunião de plano de ação, o presidente da empresa me deu 30 segundos para eu vender a ideia de uma cadeia de valor. Jamais vou conseguir vender a ideia de uma cadeia de valor em 30 segundos. Sou técnico. Eu vou falar da técnica, do método. Então, é importante números. Economizou quanto? Quanto de dinheiro? Melhorou a vida de alguém? Aspectos. A gente hoje trabalha muito com a questão de responsabilidade socioambiental, né, e tudo mais. O quanto a gente está conseguindo impactar as pessoas, o lado social. Enfim, são questões que a gente pode trazer para mostrar que gera economia para o Estado. Agora, de novo, né? Quando a gente está falando de Estado, a gente está falando de política, eu preciso entender, primeiro ponto, isso para qualquer diretor, tá? Eu preciso entender quais são os números que mexem com ele. Porque dependendo do diretor, vai ter números que vai mexer mais com o sentimento dele, né? Eu já peguei diretores, seja onde eu trabalho, seja em clientes que eu tenho, eu já peguei diretores e donos de empresa que ele tem um viés mais para um lado. Então, se você quer trazer para ele um resultado que ele vai olhar e vai se encantar, você precisa saber para qual lado ele caminha. Para redução de custo, para impacto social, para impacto ambiental. Para qual é o lado que mexe com, vamos dizer assim, com o coração dele? Os números que você vai mostrar. Porque dependendo para o que for, por exemplo, você vai mostrar vamos supor, vamos pegar aí, a gente tem uma lista de empresas priorizadas para privatização. Não estou entrando em qualquer aspecto político, tá, gente? Eu tenho uma lista lá de priorizações. Imagina o cara que defende a privatização e você mostrar que o número de uma empresa que vai ser privatizada é um número bom para a sociedade. Não é o número que ele quer ver. Então não vai ser o projeto que ele vai comprar. Né? Então, dependendo da diretoria que eu tenho, do perfil que eu tenho de liderança, eu preciso saber quais são os números que mexem com a decisão dele, porque tomada de decisão não é técnica. Tomada de decisão é completamente emocional. Né? A maioria das coisas que a gente compra, por exemplo,
Não são porque a gente precisa, são porque, de alguma forma, algum gatilho mental veio, a gente acessou algum gatilho mental que nos levou a comprar alguma coisa ou tomar uma decisão. Então, tomadas de decisão, normalmente, são emocionais. Por mais... como é que fala? Por mais objetiva que pareça, por mais exata que pareça uma decisão, ela é emocional. Então, dependendo do número que eu mostro, ele pode me gerar uma decisão. Dependendo do número que eu mostro, pode não me gerar uma decisão, e a decisão não deve ter sido técnica, foi emocional. Então, preciso achar esse ponto, tá? O José de Abreu ainda pergunta se começar por um projeto piloto seria uma boa opção. Sempre é uma boa opção, tá? Para processos, sempre é uma boa opção você começar com um piloto, principalmente se não houver cultura de processos, tá? Quando já tem uma cultura de processos, quando você prioriza a partir de um planejamento estratégico, quais serão as iniciativas estratégicas de processos daquele ano, é tranquilo. Agora, quando não há cultura, você é muito bem-vindo você fazer um projeto piloto, até para você testar, né? A gente tem trabalhado, por exemplo, os próprios conceitos de MVP, né, de mínimo produto viável. A gente tem trabalhado muitos conceitos de MVP, a gente trocou o produto para process. Então, é o mínimo processo viável. Então, a gente vai fazendo testes e aprendendo e implantando aquele processo num projeto piloto. E aí funcionou, aí a gente parte para outro, tá? É uma boa estratégia para criar cultura. E Emerson, aí voltando um pouco sobre aquela questão do ágil, aí quando a gente fala das metodologias ágeis, a gente fala do prototipar, né? Você tem esse sprint mais curto. Você acha que nesse sentido essas metodologias podem auxiliar nisso? Eu acho que pode muito nos projetos de melhoria de processo, né? Eu fico imaginando, por exemplo, um projeto de melhoria de processo, que ele tem que ser mais rápido, né? Se a gente for num caminho waterflow, se a gente for num caminho preditivo, talvez a gente tenha tanta burocracia para melhorar um processo que não vale a pena, né? Acaba sendo tão cansativo para a empresa que ela desiste. Agora, eu tenho uma iniciativa de projeto e eu utilizo Scrum, por exemplo, para gerenciar esse projeto, isso pode ser bom. E eu já vi alguns casos que são bons. Você monta as squads, você monta lá tudo que cada um tem que fazer, beleza, vai fazendo as sprints, e aí vai entregando. Então, uma sprint pode ser um mapeamento, a outra sprint pode ser a lista de iniciativas, a lista de pontos críticos, outra sprint pode ser as soluções para esses pontos críticos. E aí, aliado a isso, você pode usar design thinking, você pode utilizar facilitação de grupos para gerar todos esses entregáveis, e no final a implantação. A Ana comentou que ela utilizou esse método de mapear processo em um dia, com 2 equipes de áreas diferentes e que ela super indica, deu super certo. Aí. A Kelly pergunta, se você não indica mapear todos os processos de uma empresa, como ficam os donos dos processos? Alguns foram mapeados e outros não, né? O famoso ciúmes. Esses que não foram mapeados, seriam processos que poderiam ser eliminados? Boa. Cara, boa pergunta, Kelly. Vamos lá. Quando eu tenho donos de processos estabelecidos, isso já significa que a cultura da empresa já está um pouco mais moldada para a gestão de processos, né? E o grande lance de você ter donos de processos ou guardiões de processos é justamente para os processos terem vida própria com essas pessoas. Então, por exemplo, o dono do processo, o guardião do processo, ele pode, dentro das suas datas, das suas prioridades, mapear, remodelar o processo, transformar o processo sem depender do escritório de processos. Eu não estou dependendo do escritório, isso significa que está andando sozinho, aquele processo está sendo gerenciável através de um dono de processo que não pertence ao escritório, mas da estrutura da organização. Esse é um dos pontos de maturidade de processos que a gente quer alcançar. Quando a gente vai alcançar, por exemplo, o nível mais maduro de processos, é o nível onde o escritório de processos ele é puramente normativo consultivo e a gestão de processos ela está capilarizada dentro da organização com seus respectivos donos de processos. Aí, perfeito, tá? Agora, quando eu não tenho essa cultura instituída, eu tenho um problema, porque eu tenho recurso e normalmente os recursos do escritório de processos são poucos. Então, eu vou precisar priorizar
os processos da organização para eu atacar o mapeamento. Agora, se eu for priorizar os processos para fazer o seguinte, olha, vamos priorizar os processos e vamos mapear tudo. Você vai gastar aí talvez 1 ano mapeando todos os processos da cadeia de valor, para depois melhorá-los. Por que essa é uma decisão ruim? Porque o mapeamento não gerou valor nenhum para a organização. Ah, mas nós temos eles documentados. Alguém está seguindo? Duvido. Né? As pessoas só seguem um processo se tiver um dono de processo ali regendo aquele processo e você gerenciando os indicadores daquele processo. O fato dele estar, eu acho tão engraçado, falar assim, não, mas tem um processo desenhado. Tem, que legal. Todo mundo segue? Ah, segue. Aí a gente vai revisitar esse processo. Então a gente nem precisa fazer o exige. Não, precisa, porque tem algumas coisas que estão diferentes. Fala assim, ah, tá, então as pessoas não estão seguindo esse processo. O que é super natural, são pessoas. Né? As pessoas, para seguirem um processo, ela tem que ter vivenciado aquilo, ela tem que ter criado aquilo, enfim. Então, o caminho de mapear todos os processos não é tão importante. Você imagina o seguinte, eu tenho um processo que ele não está mapeado, mas ele está sendo constituído ou ele está em fase de teste. E eu tenho um processo, por exemplo, que está fazendo meu cliente ficar insatisfeito. Então, eu não vou priorizar o mapeamento, eu vou priorizar transformar aquele processo onde o mapeamento está inserido dentro dele, tá? Então, eu sempre trago essa visão, o mapeamento ele é meio, não é fim. Eu jamais vou priorizar processos para mapear, eu vou priorizar processos para transformar. Dentro da transformação, eu tenho a etapa de mapeamento, mas se eu parar no mapeamento, é como se eu tivesse, de novo, é como se eu tivesse contratado um serviço e parado na assinatura do contrato, tá? Kelly, depois me diz se eu te respondi. A Maria Cecília comentou, o analista de processos tem que analisar o perfil das pessoas para conduzir o trabalho de processos. Tem que cuidar com o ego das pessoas e trazer como aliado para a finalidade desejada. Fazendo a ligação entre projetos e processos, no seu ponto de vista, a ordem mais indicada seria a criação de projetos gerados para atender planejamento estratégico e depois identificar processos que devem ser transformados, ou começar com a identificação dos processos que devem ser transformados, a partir disso criar projetos para sua transformação. Tá, vamos lá. Maria Cecília Cardoso Silva é gestora regional da BPMP, Sergipe? Depois me fala se é. Vai depender do nível de maturidade da empresa, tá? Vou dizer como que a gente faz isso de uma forma... Sim, ela é. Cecília, beijo. Vamos lá, depende muito da maturidade. Normalmente, o que a gente vai fazer? Planejamento estratégico, definir lá os meus objetivos estratégicos. A partir do meu planejamento estratégico, eu respondo 2 perguntas para a organização. O que eu faço para fazer com que esses objetivos estratégicos sejam alcançados? E aqui eu estou falando de todas as ações que eu tenho que fazer com início, meio e fim. Então, eu estou falando de todo o meu portfólio de programas e projetos que vão ser desenhados para que esses objetivos estratégicos sejam alcançados, né? Outra coisa é como eu faço para viabilizar esses objetivos estratégicos e esses projetos. Aqui eu estou falando da minha cadeia de valor, aqui eu estou falando de toda a minha arquitetura de processos dentro da organização, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto de investimento. Eu tenho um processo que ensina a fazer o investimento, já está definido? Puxa, não tenho. Então, provavelmente, eu vou precisar criar um projeto para criar este processo. E aí eu crio este processo, tá? Então, muitas vezes, primeiro ponto, muitas vezes dentro da organização eu vou criar projetos que vão virar processos na organização para que a empresa ela tenha uma forma de fazer aquela questão, aquele assunto, ou tocar aquela questão que ele quer, e aí passa a não ser mais projetos, passa a ser a instâncias de processos que vão passando, perpassando pelos processos da organização, tá? Outro ponto que a gente pode trabalhar essa questão da definição durante o meu planejamento estratégico, eu tenho, se a empresa estiver utilizando BSC, eu já tenho uma dimensão que é processos internos. E ali, dependendo do nível de maturidade, se for um nível mais maduro que a empresa tenha,
acerca de necessidade de processos, nos processos internos eu já posso pensar quais serão as iniciativas estratégicas de processos para serem tocados. Então, ali eu penso nos objetivos relacionados a processos internos e no que eu faço, eu já vou pensar em todos os projetos de melhoria de processos que eu posso fazer ligado a esses objetivos estratégicos. O grande lance é não se pensa projetos de melhoria de processos sem estar ligado aos objetivos estratégicos, porque senão a empresa ela pode estar colocando esforço em um caminho que não vai ajudar ela em nada a chegar naqueles objetivos estratégicos. Tá? Cecília, me diz se eu te respondi. Até falando sobre essa questão do planejamento estratégico, muitas vezes isso acontece nas empresas, e é sempre importante que a gente revise os processos olhando para o planejamento estratégico, né? Porque muitas vezes é bom para o processo, mas ele não agrega ao planejamento estratégico. Então, isso também tem que ser definido e acordado qual é o caminho que você vai tomar. Se é para melhorar o processo ou para atingir o objetivo estratégico, né? E aí tem que ver se aquele processo realmente entrega valor para a organização, né? Exato, Hélida. Inclusive, acho que alguém comentou aqui, inclusive descobrir que um processo pode ser eliminado, por exemplo. Né? Já aconteceu comigo, eu trabalho numa empresa de engenharia e que a gente chegou no momento que os processos estavam super imensos e aí eu perguntei, tá, mas isso aqui, qual é a saída? Quem que recebe a saída desse processo? Quem é que está aproveitando o valor que foi gerado aqui? Não, isso aqui acaba aqui. Eu falei, uai, então não faz sentido mais, né? faz sentido mais. Mas porque antigamente existia uma outra área, quer dizer, a área que foi. Existia uma área que foi, por determinação do cliente, foi excluída, e o processo, como não tinha o nome da área e não foi excluído pelo cliente, ele continuou lá, né? Enfim, e isso pode acontecer também. Acontece muito, né? Quer ver um exemplo interessante? Durante a pandemia, a Ambev, ela começou a produzir álcool em gel para distribuir, porque estávamos em falta em gel, pelo menos aqui no Rio, né? A gente tem uma fábrica da Ambev aqui no Rio de Janeiro. Então ela começou a produzir. Não faz parte da esteira de produção dela produzir álcool em gel. Ela produz bebida alcoólica. Ela produz cerveja, basicamente, né? Vamos falar assim, né? Bebidas, mas assim, cerveja. Ela precisou ela precisou revisitar a sua estratégia, ela revisitou a sua estratégia. Nessa estratégia, ela definiu lá um objetivo estratégico, sei lá, ajudar a população, enfim, que tinha lá um projeto de fornecer álcool em gel para hospitais e instituições. Dentro desse projeto, ela precisou criar um processo para a produção de álcool em gel. Então, criou um processo para a produção de álcool em gel. A partir de agora, você não tem mais esse projeto, porque já implantou a esteira produtiva. Agora você tem as instâncias passando por esse processo de produção de álcool em gel, por exemplo. Em algum momento, ela pode revisitar a sua estratégia. Olha, vamos parar com a produção de álcool em gel, porque não faz parte do nosso negócio, da nossa missão, da nossa visão, não faz parte mais. Ela revisita a sua estratégia, diz que não vai mais fabricar. Se a empresa continua fabricando álcool em gel, não conversa com a estratégia e vai ficar um monte de álcool em gel que ninguém vai vender, vai ficar parado lá desperdiçando tanto espaço físico quanto desperdiçando, enfim, a ação de várias áreas. Então vai precisar acabar com essa esteira de álcool em gel e aí, enfim, criar outro projeto para reaproveitar aquela esteira. Enfim, essa é a vida de processos e projetos, priorizações, despriorizações e repriorizações de processos dentro da organização. A Tayana Nascimento, podemos mapear o processo já modelando o mesmo, certo? No mesmo momento, realizar ESPs e YouTube juntos? Olha, eu já fiz isso, eu não gosto de fazer, tá? Que é o famoso ESB. Né? Vamos fazer um ESB? Por que eu não gosto? Porque, vamos lá, mapear processo de novo, é materializar a fala das pessoas. Sempre vai ser.
A fala ou o comportamento das pessoas quando eu estou observando em loco. Eu sempre vou observar as pessoas executando tarefas e atividades ou elas falando como elas fazem, o que elas fazem. É muito comum, por exemplo, numa discussão de dores, você achar, por exemplo, qual é a dor do processo? Ah, é a falta de um sistema, é a falta de treinamento, é a falta de capacitação. Sempre que eu trago na minha fala de dor falta de, significa que eu já pensei a solução e neguei ela. Porque a única solução possível para a falta de um sistema é um sistema. A única solução possível para a falta de pessoas é contratar pessoas. Então, isso limita muito. Por que eu estou falando isso? Quando eu penso no to be, né, eu já vou modelar um processo, mas já pensando nas melhorias, eu não identifiquei ponto crítico. E quando eu não identifico ponto crítico, eu sempre vou estar à mercê da percepção da falta de alguma coisa. E isso é muito crítico quando a gente vai implementar processos e a gente corre o risco de começar a implementar melhorias que não vai atacar a causa raiz de um processo. Então, eu gosto de fazer as is e depois to be. Mas aí eu faço de forma rápida. Com que? Facilitação de pessoas. Eu junto todo mundo numa sala, mapeio um processo. Então, mapeio o processo em um dia. Depois que eu mapeio esse processo como ele é hoje, eu faço uma outra facilitação de grupos com esse mesmo grupo, e aí eu pergunto para esse grupo quais são os pontos críticos. Aí eu faço o grupo refletir sobre os pontos críticos de cada etapa do processo. E aí nós não vamos no que está faltando, nós vamos no ponto crítico. Quando a gente vai no ponto crítico, aí eu faço uma outra facilitação de grupos, que pode ser no mesmo dia, tá? E faço uma outra pergunta. Que soluções podemos gerar para esses... que soluções podemos criar para resolver ou solucionar esses pontos críticos? Aí, a partir disso, aí sim eu modelo o processo, né? Como eu faço por facilitação de grupos, isso vai me tomar menos tempo, tá? Eu consigo reduzir esse tempo de 3 meses para 1 dia. E aí isso facilita muito. Mas eu não gosto de fazer o SB, porque eu sempre vou ficar à mercê de soluções para pontos críticos que eu não identifiquei. E aí isso me gera um grande problema, porque inclusive eu nem tenho como medir como o processo é hoje, para quando eu implementar as soluções do to be, eu conseguir ter uma percepção. Houve realmente melhora? Ora, da mesma forma que o to be foi feito na percepção das pessoas, a melhora também vai ficar na percepção. E percepção não é um bom indicador para você apresentar para a diretoria ou para você comprovar a eficácia de um projeto de melhoria de processo. Porque está sempre na percepção. E aí é um problema. Tá? Por isso que eu não gosto de fazer. Tá bom, Tayana? A Caroline comentou. Esses dias assisti uma palestra sobre processos que falava muito sobre perder tempo olhando SIs. O processo é vivo e tem o SIs o tempo todo. Que já foi o tempo do analista chegar e perguntar como era. Achei muito legal. O que você pensa sobre isso? Então, é muito baseado nisso que eu disse, né? Porque os projetos de as-is demoram muito tempo. Por que os escritórios de processos começaram a ser tidos como burocratas? Porque gastava-se 3 meses para mapear como o processo era. Só que, assim, como a mudança é constante, o processo, a cada dia o processo é de um jeito. Né? Então, realmente, se você gastou 3 meses para você mapear um processo as-is, no final desse projeto de mapeamento já mudou. Então, o as-is já é outro. Né? Então, assim, eu gosto de fazer o as-is depois o to be, com essa ressalva. Como eu faço por facilitação de grupos, além de eu conseguir celeridade, eu consigo o engajamento dessas pessoas que são atores do processo. Tá? Então, eu não perco tempo no as-is, eu não perco muito tempo. Agora, Emerson, nós não vamos conseguir fazer facilitação de grupo, a gente vai ter que fazer por entrevista, a entrevista vai demorar meses. Aí é melhor nem fazer o projeto, porque a probabilidade desse projeto não gerar resultado é muito grande. Tá? Esse projeto de melhoria de processo. Então é por isso, Caroline, essas falas, inclusive essa fala já foi minha, eu já fui por um caminho de SB antes de aprender a fazer facilitação de grupos para mapeamento de processos, e aí conseguir mapear processos em um dia,
era muito por conta disso, das demoras que eram para você conseguir entender o processo como ele é hoje, tá? Principalmente quando você tem muitos envolvidos, tá bom? A Kelly. Emerson, você respondeu para a empresa que tem maturidade de processos, uma cultura instalada. Mas e quando a empresa não tem nenhuma cultura de processos? Como criar uma cultura em toda uma organização? Se processos foram mapeados e outros não. Por que não tem o as-is e tem como fazer o to-be? Tá, vamos lá começar a criar cultura. Em 2014, eu comecei a assumir uma posição de coordenador de escritório de processos na DataPrev, na época. E quando a gente foi lidar com o assunto processos, e a gente precisava pensar de forma corporativa processos, e aí a gente recebeu uma notícia que era, olha, a gente não pode falar em processos. A gente não pode falar o termo processos. E aquilo me assustou muito, né? Falei, cara, como é que a gente pode falar processo? A gente vai priorizar iniciativas de processo? Que esquizofrenia é essa que a gente está vivendo? Falei assim, não, tudo bem, não tem problema, a gente vai achar um jeito. Fizemos uma facilitação de grupos, chamamos toda a média gestão, porque assim, quando a gente fala de implantação de cultura, a gente fala muito de duas formas de você implementar. Ou você faz top-down, e aí vem do presidente até o chão de fábrica, e vai, cumpra-se. Numa empresa pública, por exemplo, é muito complicado você ter iniciativas top-down, porque sempre vai estar associada, mesmo que não esteja uma iniciativa de partidária ou política, mas sempre vai ter na cabeça de muitas pessoas que já estão acostumadas com isso, ou são de sindicato e tudo mais, um viés político. Então, está todo mundo já muito assim, não, o que o partido quer dessa vez? Então, iniciativas top-down, às vezes, é complicado iniciativa em empresas públicas, porque você acaba não ganhando engajamento do chão de fábrica. Ao mesmo tempo, você fazer um bottom-up, né, ou seja, de baixo para cima, vai demorar tanto tempo que você não vai mexer em cultura nenhuma. E aí já mudou a gestão, mudou o presidente, mudou a diretoria, e você vai ter que fazer isso tudo de novo. Então, tem uma forma que a gente chama de middle bottom-up, que você pega a média gerência, e essa média gerência, por ela ter uma capacidade de influência muito grande, porque a média gerência ela influencia tanto para cima quanto para baixo, porque ela acaba traduzindo a diretoria para o chão de fábrica, ela traduz o chão de fábrica para a diretoria, é uma galera que é muito influente. Então, o que a gente fez nesse momento? Vamos chamar toda a média gerência da empresa, e vamos fazer uma facilitação de grupo com elas e perguntar as seguintes questões. Quais são as dores que vocês sentem? Não falamos de processo, que não podia falar. A partir das dores que eles sentiam, o escritório de processos teve um trabalho de traduzir essas dores nos processos da casa. E aí criamos uma lista de iniciativas, criamos o método de priorização baseado em transformação, levamos para a superintendência e depois a gente levou para o presidente. E aí o presidente colocou a mão, priorizou e a gente começou a trabalhar iniciativas estratégicas de transformação isso em 2015. No ano seguinte, fomos fazer uma outra dinâmica com esses mesmos gestores. Eram os mesmos, não haviam mudado. Mudou um ou outro, mas assim, 90% eram os mesmos gestores. Inclusive, fomos desenhar a cadeia de valor com esses gestores. A primeira pergunta era, quais são os processos que vocês identificam na organização? Em 2 rodadas de dinâmica de grupo, já estava respondido todos os processos, não os finalísticos, mas os de suporte dentro da organização. Cara, um ano depois houve mudança de cultura, porque a gente não podia falar de processos, agora a gente fala de processos e todo mundo entende a mesma língua. Então, eu costumo, quando eu quero trabalhar mudança de cultura em empresas que não têm maturidade em processos, eu vou na média gerência e começo a fomentar essa média gerência. Claro, você vai precisar de patrocínio para mexer com a média gerência. Não se mede com média gerência sem patrocínio. Você precisa, no mínimo, ter um diretor que fala assim, vamos ver o que vai dar esse trabalho aí. Vamos ver até onde vocês vão. Ele precisa acreditar. Se você não tiver patrocínio, realmente você não consegue. Tá? E aí só para eu complementar. E aí, a partir dessa priorização, Kelly, a gente começa a mapear esses processos que foram priorizados para gerar resultados de transformação. Aí terminou de transformar um, parte para outro, mapeia, transforma, coloca um dono de processo.
depois mapeia, transforma, coloca um dono de processo e vai assim, devagarzinho, devagarzinho, tá bom? Nesse contexto de cultura, até o Paulo Roberto fala o seguinte, que no contexto brasileiro, o que predomina são pequenas e médias empresas. Os exemplos citados giram em torno de empresas estruturadas, que, por exemplo, têm um escritório de processos. Como é a sua experiência de efetividade segundo a realidade para esse grupo de empresas? Boa, Paulo. Eu tenho 3 clientes que são pequenas empresas. E é muito interessante como as coisas funcionam de outra forma, né? Você não vai criar um escritório de processos para eles cuidarem. E muitas das vezes quem é o próprio ator é o dono da empresa. Ele é ator naquele processo, né? É o dono da empresa que vai emitir nota fiscal, é o dono da empresa que vai fazer pagamento de funcionário. Então, a realidade é outra e o time é outro também. Quando a gente fala de empresas estruturadas, a gente fala de pontos de controle semanais ou pontos de controle quinzenais. Uma pequena empresa não tem 15 dias para pensar uma coisa para depois mapear o processo, não. Então, as coisas são mais rápidas. Então, como que a gente pode fazer numa empresa de pequeno porte, vamos dizer assim? Primeira coisa que eu faço, eu junto com o dono da empresa, eu pergunto para ele assim, me traz indicação das pessoas que representam a sua empresa, de todas as áreas que você acha que representam. E teve um caso que foi interessante porque ele chamou o filho dele, que era diretor de uma área dentro da empresa. Ele chamou alguns veterinários, que é uma clínica veterinária, chamou alguns veterinários. Ele chamou eu esqueci o nome dela, mas dos serviços gerais que faz o café. Ele chamou gente de todas as áreas e de todos os níveis hierárquicos. Então, eu tinha numa reunião o diretor, que é o filho do dono, e a moça que faz o café e limpa o chão. De demérito nenhum, mas no nível hierárquico da empresa, a gente está falando de níveis muito distintos, e num processo de facilitação grupal, eu comecei a perguntar para eles quais são as dores da empresa. Quais são as dores que vocês identificam? E, cara, ali na facilitação grupal não tem hierarquia. O local de fala da moça que fazia o café e limpava o chão era o mesmo local de fala do diretor. Então, todos eles apontaram dores dentro da organização. A partir dessas dores, começamos a estruturar, dentro dessas dores, pequenas iniciativas de melhorias de processos. Perceba que ali a gente não vai mapear um processo no Visage. Não, é menos formal do que isso. Eu nem utilizo Visage, por exemplo. Tá? Nem utilizo BPMN para mapear processo. Não, de forma empírica. Post-it mesmo, utilizo o Miro. Miro é uma ferramenta de colaboração, talvez muitos aqui conheçam. Utilizo o Miro e a gente vai mapeando o processo ali, pequenos pedaços de processo, e vai fazendo melhorias pontuais para gerar resultado rápido. Conforme a empresa vai se adaptando a essa geração de resultado rápido, aí a gente começa a falar de estruturar um processo, de desenhar um processo ponta a ponta, de fazer um planejamento estratégico. Olha, eu estou com esse cliente, tenho 2 anos e meio. Agora que a gente foi fazer um planejamento estratégico para ele. Porque ele começou a se sentir confortável com as melhorias pontuais. E aí, esse processo de maturidade vai gerando ele também fazer uma reflexão do seguinte: poxa, então vamos planejar isso com mais tempo? Vamos fazer um planejamento estratégico. Eu nem falo planejamento estratégico, não utilizo o nome BSC, eu mudo o nome de tudo, porque pequenas empresas não têm tempo para gastar com métodos e conceitos, fazer um calhamaço, um manual de processo enorme. Não, são POPs menores, POPs pequenos, para lidar com... Porque o time é outro, viu, Paulo? Então, bom, já deu para perceber que a maior ferramenta que eu utilizo é facilitação de grupos. Né? Moderação de grupos é a minha maior ferramenta. Eu acabo fazendo isso muito em conjunto com a minha esposa, porque como ela é psicóloga e eu tenho uma formação em moderação de grupos, e a minha esposa ela é da abordagem centrada na pessoa, de Carl Roger, que trabalha muito facilitação de grupo, então a gente faz muito esse trabalho em conjunto. Então, a maior ferramenta que eu utilizo para melhoria de processos é facilitação de grupos. Tá? Isso ajuda muito em pequenas empresas. Em grandes também, mas pequenas empresas ajuda muito. Tá? A Tayana fez a seguinte pergunta. Suponha que realizamos o processo em uma empresa pública, como ela é hoje, SIS,
E ao realizar o to be, não é possível implantar todas as melhorias. Como exemplo, incluir sistemas, contratar pessoas, etc. Desta forma, o processo continua sendo as is, como algumas melhorias. Observo isso em instituições públicas, onde processos são mapeados, mas na hora do to be não conseguimos aplicar todas as melhorias. Eu vou reler aqui, tá? Peraí, que eu acho que eu perdi aqui o fio da meada. Peraí. Tá. Como ele é hoje, as is, e ao realizar o to be, não é possível implantar todas as melhorias. Como exemplo, incluir sistema, desta forma, o processo continua sendo... boa. Peguei, entendi. Tatiana, Tayana, aliás, a gente pode trabalhar o tal do mínimo processo viável, tá? Que é você trabalhar teste, por exemplo. Claro que nem toda a lista de melhorias talvez você consiga implantar, principalmente num curto espaço de tempo, né? Eu já peguei processos que incluía, por exemplo, a implantação de um RP. Cara, aí é um outro projeto grande, né? Então, assim, a lista de melhoria, ela passa a ser composta praticamente de um portfólio. É absurdamente grande. Então, aí você começa a ficar complicado. Então, você pode fazer, o que eu costumo dizer é o seguinte: uma vez que você começa a implantar as melhorias, e aí você tem lá a priorização, inclusive, das melhorias que você vai implantar, você começa a mexer no processo, né? Você começa a mexer nesse processo. A partir daí, você já tem um novo to be. Agora, um to be implantado, ele passa a ser um as is. Isso é filosofia pura, tá? Um to be implantado, ele passa a ser um as is, pensou em mais melhorias, é to be, depois está implantado, um novo as is. Quando você tem um dono de processo estabelecido, isso passa a não fazer mais necessidade. Essa filosofia passa a ser tão empírica, ela passa a ser tão inerente ao processo, porque o próprio gerenciamento do processo já vai fazer você pensar melhorias. Por exemplo, você imagina que você tem um guardião de processo, que o papel dele é diariamente, vamos dizer assim, continuamente, melhor dizendo, ele observando as melhorias que podem ser implementadas no processo. Então, ele implantou uma melhoria, aquilo implantou, verificou, melhorou, gerou resultado, já está pensando em outras melhorias. Continuamente, esse guardião de processo convoca os participantes do processo para pensar novas melhorias. Como a gente consegue melhorar esse processo? Está tudo caminhando bem? As melhorias estão sendo implementadas? Se não estão, por que elas não estão sendo implementadas? Os indicadores, eles estão performando ou não? Se não estão, por quê? Então, por quê? Porque quando eu fiz a primeira transformação, eu já identifiquei indicadores, eu já coloquei guardião e dono de processo para cuidar disso, para não ficar necessitando de uma ação do escritório de processo para fazer isso. Tá? Aí isso passa a ser inerente à organização. Então, assim, o próprio conceito de mínimo processo viável pode te ajudar nesse caminho, porque você vai testando e fazendo, implementando, testando, fazendo, implementando, aprendendo, testando, entendeu? Diga para mim se respondi, Tayana. O Paulo fez uma outra pergunta. Uma vez que houve a transformação, na sua experiência, qual é o tempo que se considera que o novo processo está estável em seus resultados? É muito peculiar a cada organização. Sabe? Por exemplo, eu perguntar o seguinte: olha, depois que você toma um antitérmico, em quanto tempo a sociedade fica sem febre? Sabe? É estatístico, então é média, pura média. Então, assim, se eu te der um número aqui, é completamente enviesado das minhas experiências, o que não é real, sabe? É muito assim, o quanto que aquela empresa, qual é a curva de aprendizado daquela empresa? Cada empresa vai ter uma. O quanto aquela empresa consegue absorver, né? O grande lance é, se você consegue colocar alguém que observe esses indicadores e mensalmente essa pessoa consiga trazer esses fatos e dados à luz para o dono e para os gestores funcionais, por onde aquele processo perpassa, aí você consegue ter uma visão mais clara sobre esses tempos, tá? Agora, tem coisas que são assim, mais do dia a dia, né? Se você demora 6 meses para apresentar um resultado, você começa a ter uma necessidade de você repensar a sua forma de gerenciar processos.
Porque 6 meses no mundo atual, você imagina, uma pandemia com 6 meses. Quer ver um bom exemplo disso são as vacinas, né? Todas as empresas que estão fabricando vacinas tiveram que criar novos processos para fabricar essas novas vacinas, e está tendo aí um apelo da sociedade como um todo, de forma global, tanto de indicadores de eficácia dessas vacinas, quanto de tempo de produção. Então, se eu falar qual é o tempo razoável, não existe o tempo razoável, nesse caso é imediato. Então, qualquer coisa que passe do imediato já está atrasado, né? Então, depende muito, não tem uma resposta. Seria muito leviano eu te dar uma resposta de tempo para isso. Depende da curva de aprendizagem. Tem empresas, inclusive, que é até bom que demore, porque ela não tem capacidade de absorção, por exemplo. Parece louco, mas é verdade. Tem empresas que são... você imagina o seguinte, tem empresas que são tão envelhecidas, não vou dizer velhas, antigas, elas são envelhecidas, que elas não têm capacidade de absorção de conhecimento. E aí, se você faz algo que seja muito rápido, ela não consegue absorver. E ela entende que aquilo não foi bom. Então, ela precisa aí de um tempo de maturação para que aquilo, para ela, faça sentido, para a empresa, faça sentido. Então, se você fizer uma entrega que gere resultado em 1 mês, né, o que seria muito difícil, em 1 mês, dificilmente você consegue gerar resultado, para ela não é bom, porque ela não consegue absorver. Para ela precisa de 3 meses para começar a absorver alguma coisa. Então é muito peculiar. O primeiro ponto que a gente precisa, eu acho que nesse ponto a gestão de mudança, ela vem como um bálsamo tanto para a gestão de projetos quanto para a gestão de processos, é a gente entender a cultura organizacional a qual a gente está inserida. Porque dependendo da cultura organizacional que a gente está inserido, metodologias ágeis, por exemplo, não se cria. Porque as empresas não estão acostumadas com formação de squads, por exemplo, e sprints. A cultura não absorve isso. E aí eu preciso entender a cultura a qual estou inserido para começar a entender quais são os tempos que eu tenho de absorção de entrega de resultado, por exemplo. Emerson, a gente teve a gente colocou nas redes sociais, né, o box para as perguntas. Gente, eu peço desculpa que meus caninos eles resolveram invadir aqui agora. Faz parte do processo. Né? E aqui a gente teve algumas perguntas que são em relação à gestão de processos com a ISO 9001 e como começar a implantação da ISO 9001 por meio da gestão de processos. Tá, vamos lá, né? Eu não sou especialista em ISO, tá? Então, assim, eu não vou conseguir responder como que vai fazer a implantação da ISO. Eu vou responder como que processos ajudam nisso, né? Porque a ISO 9001, inevitavelmente, ela vai falar sobre a performance da empresa. Então, ela vai entrar em assuntos de processos, né? Agora, o grande lance que tem se a empresa que vai implantar a ISO 9001 ela não tem uma cultura de transformação e performance de processos, você vai contratar uma consultoria, ela vai ajeitar os processos, vai tirar a certificação. Daqui a tantos anos, você vai precisar contratar de novo a consultoria para rever todos os processos, porque aqueles processos foram engavetados, só serviu para você tirar a certificação. É o que acontece em um monte de empresa no nosso país. Um monte de empresa. Tanto que, assim, por que eu tenho tantas empresas que vivem de implantação de ISO 9001? Porque eu tenho empresas que não revisam, não têm a cultura de revisitar os seus processos. Tá? Então, esse é um primeiro passo. Para que eu vou implantar a ISO 9001? Teoricamente, eu vou implantar a ISO 9001 para melhorar a performance da minha empresa e implantar um sistema de gestão que seja capaz de fazer com que a empresa transforme os seus processos. E, ao transformar os seus processos, ela consiga gerenciar os seus processos, e aí eu consigo fazer o sistema de gestão fazer sentido. E aí, quando eu precisar renovar a minha certificação de ISO, teoricamente, uma segunda revisitada seja mais tranquila.
O que não é o caso, que quem trabalha com ISO 9001 sabe que é isso. Você revisita aquela empresa naquele período. Daqui a 3 anos você vai revisitar novamente a empresa, é um trabalho do zero, completamente do zero. Quem trabalha com 9001 sabe, porque assim, eu vejo muito isso acontecer. Eu sou auditora líder da 9, da 45 e da 14. E o que você está falando realmente é muito verdade. Assim, o que acontece? Quando as empresas tem que ver qual é a motivação da implantação do SG, do Sistema de Gestão da Qualidade, né? Porque muitas vezes é uma exigência do cliente e a empresa por si só não tem interesse naquilo. Para ela não vê o valor que vai agregar no dia a dia dela. Mas o que aconteceu com a ISO em 2015? Quando os processos, nessa nova versão da ISO, o que se colocou? Que os processos eles têm que estar, a análise do sistema de gestão da qualidade é feita através de processos. Antes ela era feita através das áreas. E qual que é o objetivo agora? É justamente você trazer à luz o que cada processo agrega, naquilo que eu falei, quem é responsável pela entrega e quem é responsável pela saída, quem é que vai buscar aquilo. Então, é justamente isso. Por isso que o processo ficou algo assim tão importante nas certificações. Os auditores, inclusive, quando você entrega para eles o mapa de processos, se você entrega ele por áreas, a primeira oportunidade de melhoria que ele vai dizer para você não vai ser uma não conformidade, mas a primeira oportunidade de melhoria que com certeza vai estar no relatório dele é: faça o seu mapeamento por processo e não pelas áreas. Porque aí vocês têm a visão sistêmica e o ganho de valor que vocês vão ter no sistema no sistema de gestão da qualidade, ou se for um sistema de gestão integrado. Perfeito. Então é isso. Não, essa visão é perfeita, né? Assim, às vezes, desculpa te cortar. Uma vez a gente estava falando isso em aula e um aluno perguntou assim: professor, você é contra a ISO 9001? Eu falei assim: não tenho nada contra a ISO 9001, pelo contrário. Eu tenho questões com as empresas que certificam 9001 e parece que nada aconteceu mais. Parece que ela, sabe, ganhou o diploma, deixou ali guardado e aí daqui a 3 anos ela vai chamar de novo a consultoria para voltar ao trabalho do zero. A reflexão é essa. E que não e que na verdade é anual, né? O que existem em muitas empresas é que os consultores vão lá 2, 3 meses antes para, durante a recertificação, resolver. Meu Deus, ele está insano. Quem quer participar? E nesse um ano, aí o consultor vai lá, refaz tudo, porque ou tem uma pessoa que está mal alocada ali, ou é uma pessoa que não está full time para aquilo, e que passa algumas situações, e aí depois tem que, né, nesse período antes da recertificação, sair naquela correria. Gente, eu queria dar um recado aqui do PMI em relação a... O Matheus colocou aí um link para vocês responderem a pesquisa de satisfação. É importante para o PMI essa resposta que vocês derem para poder planejar e também trazer temas que sejam importantes e que agreguem valor para vocês. Bom, eu não sei se pelo horário, a Cristina, o Matheus, a gente continua. Tem uma pergunta aqui do Michael. Emerson, você usa maturidade e processo para priorizar trabalhos de melhoria? Utilizo sim, tá? Utilizo. Porque você consegue perceber, por exemplo, não é a maturidade, ela te dá um mapa dos pontos de fragilidade que o processo está à luz da gestão de processos. Então, quando você utiliza isso como recurso, você, por exemplo, pode estar maduro em uma parte, você não vai tocar naquilo. Agora, aquela parte que está muito imatura, por exemplo, esse modelo do Hammer, né, que vai de P1 a P4, você tem algum viabilizador, algum habilitador de processo, que ele está P4, mas às vezes você tem um que está P0. Então, você só vai tocar naquele aspecto. Então, você pode fazer tiros curtos dentro de processos para você conseguir aumentar a maturidade dele. Você não precisa fazer todo um processo de transformação para fazer a maturidade dele. Então, eu utilizo muito, tá?
Mais alguma pergunta? Poderia correlacionar a tua pergunta feita no link ontem em relação a dados e filtros com maturidade e evolução dos processos? Eita, como assim? Eu também não entendi. Eduardo, se você quiser abrir o microfone. Acho que é uma pergunta da rede social, não é? Isso. Eu tenho que lembrar o que eu postei ontem. Peraí. Foi algo que eu postei ontem. Peraí, deixa eu abrir aqui. Foi o quê? Foi no LinkedIn? Foi no Instagram? Me ajuda. Eduardo, se você puder abrir seu áudio, me ajuda aí. Eduardo, abre o áudio e fala. E Eduardo tá dando ruído aí. Eduardo? Emerson, Esse eu abri é o seu áudio, tá? LinkedIn aqui. Emerson, eu Oi. abri seu LinkedIn aqui e o post de 2 dias atrás é sobre usar a matriz SWOT para analisar o contexto do processo. Eu acredito que seja esse, que o outro é de hoje. É esse, Eduardo? Ah, então deve ser o mais Não. recente. O de evento intermediário nunca ocorreu no final, no início nem no final do processo. Eu acho que Filtro de também dados. não. Filtros dos dados. Filtro dos dados. Eu Ah, lembro que eu ok, falei alguma coisa achei. em Eu relação aos posso filtros. ler, achei o post. Tem 3 dias, na verdade. Qual é o problema? Excesso de informação ou falta de filtro? Em tempos de Big Data, o excesso de informação se tornou normal. Mas o que isso realmente significa? Será que o problema está no excesso? Segundo Clay Shirky, nós não temos um problema de excesso de informação, mas de filtros. Já lembrou, Emerson? O LinkedIn. Posso Eu terminar de ler lembro se que eu quiser. postei isso, mas foi essa semana. É porque, gente, eu posto muita coisa. E aí, cadê? Faz de Tem documentário, 3 deixa eu ver dias. aqui. Publicações. Foi no LinkedIn isso? Foi LinkedIn. Foi. Ih, gente, eu tenho que lembrar o que está escrito lá, que eu postei a imagem. Não, foi Peraí. sem imagem esse. Foi só texto. Foi só texto? Sim. Então, deixa eu ver aqui, publicação. Qual é o real problema? Achei. O excesso de informação se tornou normal, mas o que isso realmente significa? Nós não temos um problema de excesso de informação, mas de filtro. Tá. Foi uma reflexão. Filtros. Falando de excesso de informação. Agora, a relação que eu posso fazer isso com maturidade, pode correlacionar a tua pergunta feita no link ontem em relação a dados e filtros com maturidade e evolução dos processos. Cara, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? Você imagina, por exemplo, vamos pensar em Uber. Por que o Uber só dá prejuízo, falando em demonstrativo financeiro? Ele é uma empresa que só dá prejuízo, no entanto, ele tem lá as suas ações e ela tem um valor de mercado muito grande. Como outras empresas também, porque é tão incerta a questão das informações, da quantidade de dados, porque os investidores não sabem, na verdade, não sabem o quanto isso é importante ou não sabem como isso pode revolucionar o mercado. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Uber, ele tem que ter lá um big data dele, sei lá, os storages que ele utiliza para guardar a quantidade de informação, mas, por exemplo, o Uber sabe qual é o meu comportamento no que diz respeito a deslocamento. E ao que diz respeito à logística de sociedade, ele entende a logística de uma sociedade. Cara, isso é louco. Agora, a quantidade de informação que isso tem é absurda. Agora, vamos imaginar que os Estados Unidos convocou a Uber para ajudar a estruturar, a melhorar o deslocamento no que diz respeito a trânsito. Olha a quantidade de informação que a Uber detém para fazer essa análise e aí sim melhorar esse processo todo de deslocamento.
Então, vai precisar utilizar muitos filtros, né? Então, mas se ela não tivesse essa quantidade de informação, seria impossível. Então, a reflexão o problema não está em ter muitas informações. A questão está em a gente não saber filtrá-las. A gente hoje tem muitas informações, o que a gente precisa aprender agora é filtrar essas informações. E as empresas que estão sabendo filtrar a quantidade absurda de informações estão à frente. Está aí Google, está aí Uber, está aí empresas que estão, Facebook, que estão conseguindo filtrar essa quantidade absurda de informações e gerar inteligência com isso, né? As empresas vão precisar fazer isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, vamos falar de DataPrev, por exemplo, que está aí no mercado. A quantidade de informações que tem dos dados do cidadão e o comportamento que ele tem perante a empréstimos consignados, perante a cruzamento de dados para saber, por exemplo, quer ver uma coisa que todos os bancos querem saber? Qual é a capacidade financeira de uma pessoa, quanto ela recebe, quanto que ela tem capacidade e apetite que ela tem para pegar empréstimo consignado. Todos os bancos estão doidos para saber disso. Mas não sabe. A quantidade de informação que gera, aí você imagina. Por exemplo, a DataPrev, vamos falar de informações públicas. A DataPrev detém o maior banco de dados da América Latina. Isso é uma quantidade de informação absurda. Então, é ruim ter muita informação? Não. É ótimo ter muita informação. Agora, como que eu consigo gerar inteligência de mercado a partir dessa quantidade de informação? Então, processos cada vez mais vai ficar assim. Processos vão ficar melhores organizados, transformados, otimizados, a partir de uma boa capacidade de filtrar informações e gerar inteligência de mercado com elas. Tá? Dependendo do negócio, isso vai ser absurdo, né? Você imagina se a gente consegue ter uma capacidade de inteligência para saber como que o vírus se comporta dentro de uma sociedade, dentro de um país, né? A gente vê instituições de pesquisa como Butantan, Fiocruz, se matando de trabalhar, tentando identificar, por exemplo, padrões de comportamento do vírus e como ele pode se localizar. Cara, isso é excesso de informação. É ruim esse excesso de informação? Não. Como eu consigo utilizar isso para filtrar mercado? Não tenha dúvidas que o mercado farmacêutico, por exemplo, daqui a 2 anos, terá remédios para novas doenças que a gente nem sabe, por conta de influências de coronavírus, sem deixar de falar de Zika, chikungunya. Como que vai ser o comportamento de doenças pré-existentes de pessoas que adquiriram Zika, chikungunya e Covid-19? Então, o cruzamento dessas informações para estabelecer novos processos de fabricação de novas medicações, novos medicamentos, é absurdo, né? Então, eu não sei, é bem filosófico isso, tá, gente? É muito filosófico. Mas eu não sei se foi nesse sentido, Eduardo, que você colocou, se você estava perguntando, era isso mesmo? Depois me diga se eu respondi a sua pergunta. Eu queria fazer só acrescentar, eu também tenho feito alguns trabalhos sobre ciência de dados para tomada de decisões, né? E talvez o que o Eduardo possa ter imaginado é que, às vezes, os processos, ao longo do tempo, eles geram um número de informações que nem sempre são utilizadas para tomada de decisão. Então, o que acontece é que a gente tem a informação, mas não tem o dado, né? Ou tem o dado e não tem a informação. E aí, se a gente não voltar àquilo que a gente falou sobre os processos estratégicos da empresa, você não consegue dar linearidade ao seu estudo. Então, você tem uma gama imensa de informações que simplesmente não te agregam. Elas fazem parte do processo, mas na hora de decidir, ela não embasa a decisão, né? Então, é importante trocar essa figurinha e fazer essa conversa com os grupos, né? Justamente para identificar o que é importante dentro daquele processo para alcançar o objetivo estratégico, né? Às vezes é o dado mais operacional que você tem lá
é o que vai te ajudar a medir se aquele processo está realmente maduro, se ele está evoluindo e está auxiliando o processo do planejamento estratégico da empresa. Né? Excelente contraponto, Hélida. Perfeito. É isso. Então, perguntas acabadas. Gente, que conteúdo bacana, né, da gente discutir. Assim, a gente percebe o tanto que as nossas organizações, pelo nível de pergunta que a gente teve, o nível que as nossas organizações estão amadurecendo, né? Que as pessoas estão se envolvendo e buscando conhecimento e realmente se dedicando a utilizar, né, esse conhecimento dentro das organizações. Isso é muito importante. Realmente estamos ganhando maturidade, né, Emerson? Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, isso é muito bom. Né? E são discussões, né, Maria? São discussões, por exemplo, que em 2015, não vou nem muito tempo, há 5 anos atrás, não se fazia, porque não se sabia mesmo. Não se conhecia, não se fazia. Muito legal ver esse nível de maturidade que a gente está alcançando. Isso. Assim, eu fico muito feliz da gente, né, do PMI-DF, estar participando assim e percebendo o corpo, né, de pessoas da comunidade, dos nossos filiados que estão buscando isso e realmente sentindo isso crescer, né? Muito bacana, eu fico muito feliz. Eu tenho a agradecer a sua participação, Emerson. Tenho um carinho muito grande, sempre trabalhamos junto, né? Isso é muito bacana. Eu também sou DataPrev, né? E Hélida, também muito obrigada, carinho imenso pelo seu apoio sempre, né? Matheus, meu caro diretor de comunicação aguerrido aí, que traz sempre conteúdo muito bom para a gente, muito bacana. Eu só tenho a agradecer pela dedicação e comprometimento de vocês, viu? Muito obrigada. E a vocês, nossos intervenientes aí, né? Que estão aqui participando com a gente, não deixa de buscar novos conhecimentos, vir com a gente, ver a nossa grade de eventos que está por aí e tem muita coisa boa acontecendo, tá? Muito obrigada a todos e vou deixar cada um despedir, tá? Um abraço. Gente, vamos abrir a câmera para tirar um retratinho também, né? Vamos abrir todo mundo a câmera. Abrir a câmera, tirar foto e todo mundo postar nos stories, hein, gente? Isso! Vamos movimentar mercado, movimentar. Isso. O pessoal tem que conhecer PMI, DF, vamos tirar foto, botar nos stories, marcar todo mundo. Isso aí. E a vida de mundo digital agora é isso. Isso é muito importante. A gente precisa de movimentar, né? Então vamos. É isso aí, vamos lá. Bom, deixa eu agradecer aqui, né? Agradeço muito ao Matheus pelo convite, né? A Hélida aqui pela parceria aqui junto. Maria, muito obrigado aí por estarmos juntos de outra forma, né? Aqui em outra instituição, mas estamos juntos, né? Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito o convite por estar aqui, né? Me sigam nas redes, seja no LinkedIn, Instagram, no YouTube é o canal Nerd de Processos, Spotify é o canal Nerd de Processos. A gente está aí em todas as redes sociais. No Telegram a gente tem um canal também, Nerd de Processos, pode você chegar lá. Então tento aí colocar diariamente conteúdo bacana para a gente discutir gestão de processos e vamos embora. No Telegram a gente já está aí com quase 600 pessoas, que a gente tenta fazer algumas discussões aí, não necessariamente diárias, né? Porque o nosso dia às vezes é corrido, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, mas a gente tenta fazer discussões boas. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada pela participação, pelo convite, Emerson. Obrigada aí por essa construção do conhecimento, como você falou. Estou aqui, anotei
3 páginas e meia aqui de coisa para depois buscar. E, enfim, obrigada a vocês que fizeram acontecer, né? Que estão aqui e que é o que motiva. Obrigada, Matheus, que sempre se lembra de mim. Maria Cristina também, todo mundo do PMI aí, muito obrigada. Gente, um beijo, boa noite a todos, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Beijo. Tchau, tchau, Aida. Tchau, tchau, Emerson. Matheus. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.